Isaías, capítulo 9, versos de 1 a 6, diz assim. Vou fazer essa leitura em uma profecia do profeta para a chegada do Messias. Isaías capítulo 9, versos de 1 a 6. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulun e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Proclamaram anjos mil o primeiro Natal. Vamos cantar junto com o coro. Proclamaram anjos mil o primeiro Natal, primeira e quinta estrofe. Vamos colocar em pé e exalte ao Senhor conosco. Boas-vindas. Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem aqui. Obrigado você que está aí na sua casa. Deus abençoe e que tenhamos um momento de celebração e de adoração ao nosso Senhor, o nosso grande Rei, o nosso Salvador, aquele que dispensou a graça sobre a humanidade. E eu quero que você agora dê um sorriso só, sorriso alegre, cheio de amor. Isso. Deus abençoe. Obrigado, queridos, por estar aqui. Agora sim,
Depois vocês vão aplaudir aqui algumas pessoas, como nós não cantamos parabéns por um grande tempo, né? Porque não pode fazer festinha, né? Com um monte de gente. Nós temos os nossos aniversariantes. Dia 20, hoje, agora, nesse momento, Rodolfo Valentino Fulgêncio, o nosso vice-presidente, tem feito um trabalho extraordinário. Deus abençoe, meu querido. Também a Nicole de Azevedo Meirelles está aniversariando no dia 22. Dia 24, Sofia Gomes da Costa, lá Sofia, parabéns Sofia. E dia 26, o Amitai Costa Batista da Silva. Esses são os nossos aniversariantes. Uma salva de palmas a todos eles, parabéns para todos eles. E vamos assim continuar com a nossa celebração. Eu peço que vocês agora leem comigo a passagem bíblica de Lucas, capítulo 2, versos de 1 a 14. Vamos fazer essa leitura alternada. Lerei os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Leiam forte, com alegria e entusiasmo, essa história do nascimento de Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. E agora nós vamos cantar a metrificação desse mesmo texto bíblico que lemos agora. Surgem anjos proclamando, o hino de número 104 do Inário para o Culto Cristão. Nas alturas, glória
Salvador amado, bem merece o nosso amor. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Povos, tribos, celebrai-o, glória a Deus também dizei, em joelhos adorai-o, ele é o Cristo, o grande Rei. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, desde a criação, planejou nos salvar. Foi o Senhor que veio até nós, foi o Senhor que nos resgatou. É o Senhor, ó Pai querido, que até hoje continua a falar em nossos corações através do Teu Espírito Santo, para que nós não nos desviemos dos Teus caminhos. E é ao Senhor que nós queremos glorificar, é ao Senhor que nós queremos exaltar, e é ao Senhor que nós queremos render a adoração. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Recebe, Senhor, meu Deus, este culto que preparamos para Ti, que esta festa que preparamos para Ti. Tu sabes, Senhor, das nossas limitações devido ao que estamos passando, mas, Senhor, isso vai servir como exemplo para nós pensarmos, Senhor meu Deus, quando nós pensávamos em uma igreja lotada aqui, repleta, e quantos não queriam estar aqui, não vinham até aqui, e muitos bancos permaneciam vazios, e hoje, sedentos querem estar aqui, mas essa limitação hoje não nos permite. Que isso sirva, Senhor meu Deus, de aprendizado para nós, como lição, para que nós entendamos, Senhor meu Deus, que vale a pena estarmos reunidos para prestar culto ao Senhor. Que após essas pandemias, nós tenhamos um coro ainda mais forte, nós tenhamos instrumentistas mais fortes, tenhamos, ó Pai querido, pessoas mais comprometidas com o reino de Deus, tenhamos pessoas, ó Pai querido, sedentas de estar na Tua casa, vivendo em comunhão com os Teus irmãos. Obrigado, Senhor, que nós possamos valorizar cada momento de nossa vida, porque talvez, ó Pai querido, em algum momento, ainda precisamos ficar longe, Senhor meu Deus, do convívio dos nossos irmãos, mas não queremos estar longe do Senhor. Portanto, Senhor, esteja conosco, como promete a Tua palavra de estar conosco até o final dos tempos. Dê-nos forças, dê-nos sabedoria, dê-nos, ó Pai querido, condições físicas, emocionais e espirituais para passarmos por essa fase e lá no final cantarmos glória, glória, glória ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Os irmãos podem assentar e o coro cantará: chegou o dia, chegou o Natal.
Glória a Deus. Glória a Deus, ouvir esse sorriso de vocês. Mesmo por trás das máscaras, as palmas transmite essa alegria. Saudai o nome de Jesus, é o 56 do Inário para o Culto Cristão. Vamos colocar em pé agora num grande coral, juntamente com parte do nosso coro aqui. Nós vamos com vocês, congregação, dizer que saudemos o grande Rei. Amém? Nesse momento as nossas orações, e antes da intercessão junto com a Kelly, nós vamos cantar uma canção que fala muito sobre essa questão de interceder e ouvir a voz do Senhor, Doce Nome. Uma canção extraordinária que fala aos nossos corações com o som de Doce Nome. Mas não é só a canção, é o Senhor Jesus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Ó Jesus, Jesus, que dor
transforme em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforme em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome. Jesus, que doce nome, que transforme em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. é capaz, só o Senhor Jesus. É capaz de dar ao homem salvação. Só Ele é capaz. É capaz de dar ao homem salvação. Os irmãos podem se assentar. Antes do culto começar, eu estava ali vendo a Anice, a Aline, a Rebeca fazendo os sinais, e eu perguntei qual é o sinal de salvação, e elas disseram que é quase igual amor, mas é maior. Isso me tocou. É um sinal mais abrangente, né? Eu não sei se eu sei fazer. Faz lá, olha lá para elas, foca nelas. Olha isso, um amor maior, que é o que o Senhor Jesus pode dar a cada um de nós. Nós temos orado, irmãos, aí tem sido sempre constante no nosso boletim a necessidade de oração pela família do irmão Paulo, a irmã Cida, a irmã Isabel em recuperação da sua cirurgia, a irmã Francisca, mãe da Elivane, o irmão Benedito, né, se recuperando aí da cirurgia do coração, a família da irmã Neide se recuperando aí de do Covid, ali praticamente toda a família. Agora nós queremos acrescentar também a essa lista, oração pelo filho do irmão Reginaldo e da irmã Nilce, também diagnosticado com Covid, e a nossa Estelinha também, da Anice e do Isaías, diagnosticada com Covid, graças a Deus já em fase de recuperação. Feche seus olhos. Fale com o Senhor, não é a minha oração, é a sua oração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos, embalados por esta canção, Pai, que fala do teu doce e precioso nome. O nome de Jesus que vem sobre nós para renovar a nossa esperança diante das enfermidades. Esses irmãos que nós citamos aqui, Pai, que vem enfrentando tantas lutas, tantas dores. Pai, em nome de Jesus, visita o lar de cada um. Visita, Pai, com força, com ânimo. Visita com a tua cura, Pai. Nós sabemos que basta uma palavra tua, Senhor, e tudo se faz novo. Basta uma palavra tua, Pai, e todo o organismo é sarado, curado, células são renovadas, células mortas tomam vida, porque o Senhor é um Deus de milagre, é um Deus de poder. E neste dia em que nós celebramos o nascimento de Jesus, nós celebramos o maior milagre da vida, quando o Senhor trouxe ao mundo de um modo espetacular, de um modo virginal, o teu filho Jesus, para andar neste mundo, nos ensinar, nos amar e nos salvar, Pai. Por
Por isso nós cremos no poder do Senhor sobre a vida destes irmãos, cremos no poder do Senhor sobre a vida daqueles que nós nem mesmo conhecemos, mas que estão, ó Pai, carecendo do socorro do Senhor, que estão hospitalizados, agonizantes, ó Deus. Espírito Santo, eu quero te suplicar também, Pai, por aqueles que sofrem dores e agonias na sua alma, Pai. Senhor, tantos casos de depressão, de ansiedade, de pânico, que o Senhor possa acolher esses corações. Muda, Senhor, a mente desses queridos, que eles possam perceber a grandeza do Senhor, o cuidado, a proteção, a segurança em Ti, Senhor, possa ser sentida por nós, Pai querido, e todo medo, todo temor, Senhor, possa sair das nossas vidas, Pai. Espírito Santo, eu não sei o motivo que vai no coração da tua igreja agora, nem daqueles irmãos que estão em casa assistindo através das redes sociais. Eu não sei a lágrima que corre no rosto de cada um, as injustiças, os medos, as necessidades, Pai. Tanta gente, Senhor, no nosso país, pessoas empobrecidas, carentes, vivendo na miséria, passando fome, Pai. Senhor, quando nós olhamos para o nosso lado e vemos a pobreza extrema, o nosso coração dói, porque o Senhor Jesus, quando veio a esta terra, amou essas pessoas, fez nova a vida delas, trouxe alimento, trouxe cura, trouxe paz. Senhor, o teu povo tem fome de paz, tem fome de pão e tem fome de Deus. Preenche, socorre, Pai, a necessidade desses corações, Senhor. Espírito Santo, aqueles que hoje estão sensíveis ao teu Espírito, à tua voz, à tua doce voz, que haja salvação, Pai querido, em nome de Jesus. Talvez não haja ninguém aqui neste templo que precise reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador, mas aí do outro lado tem gente assistindo e ouvindo este culto, que sabe que precisa se render aos pés de Jesus. Espírito Santo, não permita, Pai, que essa oportunidade se perca, que seja hoje o dia desse encontro, que seja hoje o dia do novo nascimento, que seja hoje o dia de salvação, Pai. Não importa os problemas, não importa as perdas, nada importa se nós temos Jesus Cristo, se somos salvos, estamos seguros em Ti, Pai. Tudo passa, mas a esperança, a fé e a certeza da vida eterna, esta vem do Senhor. Por isso enche o nosso coração, Espírito Santo, enche o nosso coração, que nós possamos nos derramar diante de Ti, Pai, e que tudo, Senhor, diminua e somente a Tua presença, Pai, seja grande na nossa vida, seja o principal na nossa vida, seja, Senhor, a prioridade da nossa vida, seja aquilo que vai nos conduzir no amanhã, seja aquilo que vai nos conduzir, ó Deus, para todo sempre, Pai. Não permita, Senhor, que nós sejamos duros e desobedientes ao ouvir o Teu doce nome. Espírito Santo, é o Teu doce nome que vai nos trazer cura, que vai nos trazer paz, que vai nos trazer alegria. Tira toda a tristeza, Pai, e transforma em alegria, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ainda cantar Noite de Paz, Noite de Amor. E agradecer ao Senhor pelo cuidado que tem trazido às nossas vidas. E uma forma que o crente tem de adorar é entregando as suas ofertas, os seus dons, os seus talentos e a sua vida. Se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, enquanto nós cantamos Noite de Paz e Noite de Amor, nós vamos entregar e adorar ao Senhor, que tem suprido as nossas necessidades e tem nos dado o sustento necessário.
noite de amor, dormem todos em redor. Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu, nosso Salvador é Jesus Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, cantam anjos lá dos céus, trazem novas de perdão, graça eterna, salvação, prova deste amor, dá o Redentor. Rei da paz, Rei de amor, é Jesus o Salvador. Vinde todos lhe rogar, que nos venha abençoar. Deste mundo a luz é o Senhor Jesus. Oremos. Senhor, dedicamos aqui os nossos bens, o nosso dinheiro, uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado a oportunidade de ter através do nosso trabalho. E, Senhor, pela fé e pelo amor, nós contribuirmos para o sustento da Tua obra, Pai. Senhor, nós somos-te muito gratos por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, e uma delas é a capacidade e a possibilidade de contribuirmos com aquilo que temos, com aquilo que ganhamos para o sustento da Tua obra. Portanto, Senhor, eu te peço agora em nome de Jesus, que abençoe os Teus filhos com a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu cuidado, e que não deixe faltar, ó Pai querido, sustento em seus lares, mas que, Senhor meu Deus, eles tenham vidas, Senhor meu Deus, construídas em cima da fé, do amor, da graça, mas que, Senhor, eles também tenham condições financeiras de manter as suas famílias. Portanto, Senhor, nós te somos muito gratos e agradecemos por tudo que o Senhor fez e ainda fará em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. João 3,16, eu acredito que poderíamos recitar facilmente com aquela versão antiga, né? Que todo mundo conhece. Vamos fazer as duas, tudo bem, Augusto? Vamos fazer as duas. A antiga primeiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E na NVI, como que está? Olha lá. Opa, de novo. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo muito igual, né? Vamos cantar então, Desperta para o grande amor, do musical Viva Está.
mansão celestial encheu todo o céu. Ninguém poderá deixar de adorar ao Rei. Não houve nada de extraordinário em sua infância. Ele cresceu em uma pequena vila, em um lar amoroso. Aprendeu o ofício de carpinteiro e, como os outros meninos judeus, estudou os livros da lei e dos profetas. Mas parecia haver um profundo conhecimento em Jesus, além daquilo que poderia ter sido ensinado ou aprendido. Havia um senso de propósito em sua vida terrena que ficou mais forte quando se tornou adulto. E no perfeito tempo de Deus, ele deixou a sua casa a fim de viver para aquele propósito. Mas antes, submisso, foi batizado. Naquele dia, quando Jesus levantou-se das águas do batismo, viu o Santo Espírito descendo sobre ele. E em forma de uma pomba, ele ouviu uma voz poderosa que ecoou como um trovão através do árido deserto, dizendo: "Este é meu filho amado, em quem tenho grande alegria." Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Paz do Senhor seja com cada um de vocês que estão aqui de maneira presencial e todos aqueles que desde casa também estão cultuando esse Deus maravilhoso, Deus que nos amou, Deus que deu seu Filho para nos salvar. Amém? Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 2. Colossenses 2, 2. Eu vou dar leitura aqui na minha versão e vocês acompanhem, por favor.
para que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti, Senhor, para pedir e suplicar que seja Teu Espírito Santo falando aos nossos corações e nos transformando conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Os motivos, ou o sentido do Natal, isso que a gente está estudando nesses 2 domingos, e eu queria ler um trecho aqui que eu escrevi, que é difícil de decorar, mas presta atenção. A humanidade, ao longo da história, tem tentado se aproximar de Deus, pretendendo ser igual a Deus, lá no início da criação, Gênesis. O homem quis ser igual a Deus, mas o resultado foi que o homem foi expulso da presença de Deus. Desde então, na sua cegueira, a humanidade tenta, apalpando na mais escura ou absoluta escuridão, voltar para Deus. Nesse intento de conhecer o que para ele é totalmente alheio à sua experiência, totalmente alheio ao seu conhecimento ou imaginação, o único que resta para a humanidade é olhar para o que tem em volta e projetar aquilo na ilusão de que porventura poderia acertar finalmente e achar a Deus. Assim o homem projeta seu próprio ser, seu caráter, sua própria moralidade e tenta descrever inutilmente esse Deus transcendente. É fato, irmãos, que todas as religiões são intentos do ser humano descobrir o caminho para chegar a Deus, ou tentar descrever esse Deus que o homem, pelo próprio esforço, pelo próprio pensamento, não consegue descrever. Assim que nós vemos, por exemplo, os egípcios, na antiguidade, eles adoravam o sol, porque era fonte de vida, o rio, né? O rio Nilo, os deuses dos egípcios. Quando olhamos para a Grécia, os gregos, nós vemos a projeção da moralidade humana, e o homem criando deuses, e fala assim, o amor, e aí queria ser uma deusa do amor, queria ser um deus da guerra, e queria ser o Deus para tudo quanto é coisa. Por quê? Porque o homem, o ser humano, nós, toda vez que tentamos com o nosso esforço alcançar a Deus, compreender a Deus, descrever a Deus, a única coisa que temos como matéria para fazer isso é aquilo que temos em volta. É aquilo que está ao nosso alcance, seja pela nossa visão, seja pelos nossos sentidos, ou seja pela nossa limitada imaginação. Que, aliás, a nossa imaginação também se baseia naquilo que conhecemos. Nesse contexto, era impossível para o homem conhecer a Deus. Era impossível que o homem voltasse para Deus. E o texto que acabamos de ler, ele conclui assim: enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Veja que a palavra de Deus, ela está trazendo a nossa mente, ela está falando de um mistério de Deus, e esse mistério de Deus é Cristo. Agora, mistério na Bíblia é tudo aquilo que não pode ser conhecido a não ser por revelação de Deus. Isso é um mistério. Então, Cristo Jesus é o mistério de Deus.
que Deus quer te revelar, que Deus revelou, e Deus quer revelar à humanidade toda. E isso, irmãos, essas são as boas novas. Isso daí é o sentido do Natal. Vamos ver João capítulo 1. Como é que isso acontece? Esse mistério de Deus, esse mistério, a grandeza do mistério de Deus que é Cristo Jesus. Irmãos, é impossível compreendê-lo na sua totalidade. É absurdo pensar que um dia nós teremos a capacidade mental, emocional, espiritual de compreender tudo aquilo que diz respeito a Jesus. Mas a palavra de Deus traz a nossa realidade, revelação, uma revelação que é vontade de Deus nós conhecermos. João capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No Antigo Testamento existe uma expressão muito parecida, que diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas esse no princípio do livro de Gênesis, ele nos leva à origem, ao início da criação, né? Não é isso? No princípio Deus criou os céus e a terra. É o momento, é o início onde tudo aquilo que nós conhecemos como criação tem a sua origem. Mas nessa passagem de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse no princípio é anterior e antecede no princípio do livro de Gênesis. Porque aqui a palavra do Senhor, ela está falando de uma realidade muito além da simples criação, uma realidade que transcende a criação, que é o fato de que no princípio o Verbo era com Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja a grandeza daquele que começa a ser descrito na palavra do Senhor. Quando nós lemos o verso 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Temos 3 declarações aqui. Nesses dois versículos, podemos fazer um paralelo. Veja que no versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo. E no verso 14 diz: e o Verbo se fez carne. E no verso 1 diz assim: e o Verbo estava com Deus. E no verso 14 diz assim: habitou entre nós. É como se houvesse um diálogo entre esses 2 versículos. E na última expressão diz: e o Verbo era Deus, e no verso 14, pleno de graça e de verdade. Percebe a grandeza da revelação de Deus, quando Ele manifesta o seu amor, manifesta a sua graça, manifesta a sua misericórdia. Como eu disse no início da reflexão, era impossível para o ser humano conseguir alcançar, entender ou voltar para Deus. E nessa impossibilidade humana, é Deus quem traz a solução. É Ele próprio que abre o caminho do reencontro, o caminho da reconciliação. É Ele que toma a iniciativa. E esse Messias incompreensível para o homem é aquele mistério de Deus revelado a todos nós. O Verbo divino, ele expressa a natureza de Deus no nosso meio.
Veja que verso 18, capítulo 1 de João, verso 18 diz assim: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Ninguém viu Deus jamais, mas o próprio Deus se revela na pessoa, preciosa pessoa de Cristo Jesus a todos nós. Veja que era impossível para o ser humano, mas quando Deus traça o plano da salvação, Ele próprio entra nesse plano e o executa. E temos estudado no domingo passado que para que a salvação de fato pudesse acontecer, o Salvador tinha que ser 100% homem. Mas para que a salvação pudesse acontecer, esse Salvador também tinha que ser divino. E Jesus, o mistério de Deus revelado à humanidade, é 100% homem, 100% Deus. E o anúncio da salvação, o anúncio do nascimento de Jesus, é o que nós neste dia comemoramos. Natal é o nascimento do nosso Salvador. Natal não é nada daquilo que o mundo fala que é Natal. Esse domingo passado, né, eu assentei o pau no velhinho, né, foi? No Papai Noel. Porque Papai Noel não tem nada a ver com Natal. Papai Noel não tem nada a ver com Natal. O comércio não tem nada a ver com Natal. E eu disse, irmãos, que toda vez que as pessoas, toda vez que a igreja, toda vez que as famílias tiram o foco, tiram o olho da pessoa de Cristo Jesus, ao invés de se alegrarem porque é a manifestação da salvação de Deus para nossas vidas, quando é tirada essa atenção de Jesus e é colocada em outras coisas, se gera tristeza, se gera conflito, se gera frustração. Mas na verdade é que o Natal tem que ser para alegria. Veja Lucas capítulo 2, verso 10. Lucas capítulo 2, verso 10. Quando os anjos aparecem para os pastores, eles dizem assim: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. Novas de grande alegria. No mundo que as pessoas e a humanidade e as culturas e as religiões têm procurado de maneira insuficiente se aproximar de Deus, tentando criar deuses à sua própria imagem, à sua própria semelhança, num mundo que não conseguia alcançar esse objetivo. Tanto é que na frustração muitos até se dizem ateus. Nesse mundo triste de frustração vem o anúncio. Anjos aparecem para os pastores e dizem assim: trago boas novas, novas de grande alegria para todo o povo. Isso que é Natal, motivo de alegria. E esse motivo de alegria não é só porque uma criança nasceu. Sim, uma criança nasceu, mas essa criança não é qualquer criança. Essa criança é a criança que vai salvar o povo dos seus pecados. Essa criança é o ungido de Deus, é o Messias, é o Salvador do mundo, é o rei que iria de nascer. Mateus capítulo 1, verso 21, vai falar disso. Mateus 1, 21.
ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Essa é a boa notícia, porque uma criança nasceu, e diz Isaías capítulo 6, verso 9, criança nos é concedida, e o principado sobre os seus ombros. Esse rei que haveria de nascer estava nascendo naquela noite. E é aquilo que traz a motivação nessa noite para nós nos reunirmos e comemorar com muita, muita alegria. Mas sabe, a alegria não é suficiente para comemorar o Natal. Só pelo fato do Salvador ter nascido, podemos sim nos alegrar. Mas o fato de que o Salvador nasceu tem que nos levar ao seguinte passo, não ficar só na alegria. O seguinte passo, sabe qual que é? É de que o Natal tem que se comemorar com adoração. Adoração. Mateus capítulo 2, verso 11. Mateus capítulo 2, verso 11, vai falar do encontro dos magos com aquele que havia nascido. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Irmãos, se vamos comemorar Natal e vamos nos alegrar, precisamos saber que aquele ser, aquele santo que nasceu em Belém, ele deve e tem que ser adorado. Tem que ser adorado. Se você leu o boletim, eu escrevi uma pastoral mais ou menos nesse sentido, de que a nossa adoração ao Senhor tem que ser completa. Diz Jesus, adoração em espírito e em verdade. Em espírito é o que? A devoção. Quando eu me devoto a Deus, quando eu em oração contemplo a grandeza daquele Deus, aquele soberano Senhor. Mas em verdade é quando eu ajo de acordo com aquilo que eu declaro que Ele é. E se eu declaro que Ele é o meu Senhor, que Ele é digno de todo louvor, então eu abro os meus tesouros, e aqueles tesouros que eu possuo, é tudo aquilo de precioso que eu entesouro, aquilo que eu preservo. Tesouro que pode ser qualquer coisa, aquilo que de mais valia para mim, tem que ser colocado aos pés do Senhor, do Salvador. O texto aqui, ele fala de 3 presentes, e esses 3 presentes traz também à tona a identidade daquele que nasceu, porque ouro representa a tudo que é real, a realeza, ao governo, e além disso a divindade. Quando nós lemos o livro de Êxodo, livro de Levítico, Deuteronômio, e quando Deus está dando as instruções para Moisés fazer e construir o tabernáculo e os utensílios que serão utilizados dentro do tabernáculo, o mais importante de todos, entre muitos, é a Arca da Aliança. E essa arca, ela deveria ser feita de madeira e revestida com ouro. E o propiciatório, que é a tampa daquela arca, era de ouro sólido. E naquela tampa de ouro sólido tinha 2 querubins, anjos com suas asas estendidas, também de ouro sólido. Então o ouro, ele representa a divindade. Diz a Bíblia que
daquele lugar, entre o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, e os querubins, os anjos, daí do meio, desse lugar, Deus falava com Moisés. Então o ouro representa divindade, ouro representa realeza. Quem nascia naquele dia, quem nasceu em Belém de Judeia, era o Filho de Deus, era o Rei dos Reis. E o segundo presente, ele também traz à tona o caráter desse rei, que o segundo é incenso. Incenso é matéria-prima que usa o sacerdote. Sacerdote que oferece culto, que oferece adoração a Deus. E nós sabemos, irmãos, que o nosso sumo sacerdote, que traspassou os céus e está à diestra, ao do lado do Pai, intercedendo por nós, é Cristo Jesus. Terceiro presente é mirra. Mirra. Uma unção que era apropriada e era utilizada para as pessoas quando morriam. Não era um perfume de uso diário, mas mirra era mais utilizada para embalsamar os corpos. E é interessante que ele já fala da missão que aquele rei sacerdote iria cumprir. O rei sacerdote, que seria o sacrifício por nossos pecados. Mas, irmãos, a Bíblia diz que ninguém deu a Deus nada sem primeiro Deus dar para ele. Ninguém pode dizer para Deus: eu dei alguma coisa, porque tudo é Deus que dá primeiro. Volte àquele texto de Colossenses capítulo 2, verso 2, quando ele fala assim: para que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Oh, glórias! Quando a gente olha para aquele presente que os magos entregam para Cristo, e Ele merece todo do precioso, do melhor que nós possamos oferecer, na verdade era Deus que estava dando o seu tesouro para a humanidade. Era Deus que estava se manifestando para todos nós. Em Cristo, diz aqui, estão ocultos todos os tesouros. Todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Tesouros que Deus quer que nós conheçamos. Lucas capítulo 2, 29 e 30. Lucas capítulo 2, 29 e 30. Simeão, ele diz assim na sua oração: Senhor, agora podes deixar ir em paz teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Irmãos, quem conhece esse Cristo revelado, quem alcançou a graça de Deus de ter a revelação do Cristo Salvador para a sua vida, irmão, se você já conheceu esse Cristo maravilhoso, você pode orar igual a Simeão e dizer: agora posso ir em paz, que já conheci a salvação. Sabe o que isso significa?
Você que já conhece Cristo, eu que já conhecemos Cristo pela graça e misericórdia dele, estamos prontos para partir, prontos para morrer. Glória a Deus. E Natal tem que trazer esse pensamento também para nós, porque estamos comemorando o nascimento daquele Salvador que me salvou e me deixou pronto para me reencontrar com aquele Deus que de outra maneira eu não teria chance nenhuma de encontrar. Natal faz sentido, irmãos, quando de fato esse Salvador se torna o nosso Salvador. Natal faz sentido, irmãos, quando nos alegramos na salvação e na revelação daquele que nos amou e entregou aquilo que de mais precioso tinha, o seu próprio Filho. Natal faz sentido, irmãos, quando nos rendemos a toda essa grandeza, muita da qual não compreendemos, muita da qual nem sequer alcançamos a entender, mas é de fato uma verdade. Para encerrar, irmãos, Mateus capítulo 1, verso 16, só para reforçar essa ideia. Mateus 1, 16. Veja o que vai falar esse texto. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Jesus significa Salvador. Cristo significa Messias ou ungido. Quando você vai no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, no último versículo, diz assim, verso 21, capítulo 22: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Do livro de Mateus ao livro de Apocalipse, acontece uma mudança. Jesus, o Salvador, agora é chamado de Senhor. Jesus, o Salvador, o Messias, agora no Apocalipse é chamado de Senhor Salvador. E nesse trajeto, nesse intermédio, está toda a revelação que Deus quer que nós conheçamos. E para todo aquele que rende sua vida ao senhorio daquele Salvador, a graça, a vida, o dom, a revelação desse Deus maravilhoso, transcendente, inacessível, inentendível, incompreensível, está reservada. Está reservada. Irmãos, mais uma vez, não faz sentido comemorar Natal se não nos focamos, se não nos concentramos na pessoa gloriosa de Cristo Jesus, acima de qualquer coisa, da sua obra salvadora, redentora, cientes de que o amor de Deus se manifestou através desse miraculoso momento no qual Ele mesmo se encarnou e Ele habitou no meio dos homens para nos salvar e para possibilitar, irmãos, fazer possível nosso retorno para Deus. Abaixe sua cabeça, eu quero orar. Você já conheceu esse Jesus Salvador e já o fez o seu Senhor? Você já está pronto para partir? Você já compreendeu que
não existe outro caminho para voltarmos a Deus a não ser por Cristo Jesus, que é o próprio Deus que se aproximou da humanidade para salvar-nos. Pai de amor, Pai de graça e misericórdia, Senhor, nessa noite eu quero louvar Teu nome. Na minha imperfeição, Senhor, eu espero poder sempre Te servir da melhor maneira, Pai. Que Teu povo, que Tua igreja possa conhecer esse Cristo maravilhoso. Que Teu Espírito Santo, Pai, venha tocar, a agir, a ministrar os nossos corações, para que possamos, Senhor, nos aprofundar nesse mistério glorioso que é Cristo Jesus, para que possamos, Senhor, alcançar os tesouros que estão escondidos nele, e que o Senhor quer que conheçamos. Pai, se nesta noite existem pessoas que estão assistindo, que estão aqui neste lugar, que ainda não fizeram de Jesus o seu Senhor, o seu Salvador, que essa noite, Senhor, seja noite de salvação, noite na qual a luz de Cristo brilhe e traga vida, vida abundante, vida eterna. Eu oro, Pai, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos prometeu que Ele não nos deixará nem nos abandonará. Em Cristo, Deus revelou sua fidelidade a nós desde o princípio dos tempos. Em Gênesis, Jesus é o cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, Ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, Ele é o sumo sacerdote. Em Números, Ele é nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, Ele é a cidade do nosso refúgio. Em Josué, Ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, Ele é o nosso juiz. Em Ruth, Ele é o nosso parente redentor. Em 1º e 2º Samuel, Ele é o nosso profeta confiável. Nos livros de Reis e Crônicas, Ele é o nosso soberano. Em Esdras, Ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, Ele é o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Esther, Ele é o Mordecai assentado fielmente no portão. Em Jó, Ele é o nosso redentor que vive para sempre. E em Salmos, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Em Provérbios e Eclesiastes, Ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, Ele é o belo noivo. Em Isaías, Ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, Jesus é o profeta que chora. Em Ezequiel, Ele é um maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, Ele é o 4º homem na fornalha. Em Oséias, Ele é o amor sempre fiel. Em Joel, Ele nos batiza com o Espírito Santo. Em Amós, Ele leva os nossos fardos. Em Obadias, é o nosso Salvador. Em Jonas, Ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Indo adiante, veremos que em Miqueias, Ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, Ele é o vingador. Em Abacuque, Ele é a sentinela orando sempre pelo reavivamento. Em Sofonias, Ele é Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, Ele é o restaurador de nossa herança perdida. Em Zacarias, é nossa fonte. Em Malaquias, Ele é o Filho da justiça, com a cura em suas asas. Em Mateus, Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Em Marcos, Ele é o operador de milagres. Em Lucas, Ele é o Filho do homem. Em João, Ele é a porta pela qual todos devem entrar. Em Atos, é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, Ele é o nosso justificador. Em 1 Coríntios, Ele é a nossa ressurreição. Em 2 Coríntios, Ele é a nossa ressurreição. Os nossos pecados Ele leva.
Em Gálatas, Ele nos redime da lei. Em Efésios, Ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, Ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, Ele é a plenitude do Deus encarnado. Em 1 e 2 Tessalonicenses, Ele é o nosso Rei que virá. Em 1 e 2 Timóteo, Ele é o mediador entre Deus e o homem. Em Tito, Ele é a nossa bendita esperança. Em Filemão, Ele é o amigo que é mais chegado que o irmão. Em Hebreus, Ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago, Ele é o Senhor que cura o doente. Em 1 e 2 Pedro, Ele é o pastor principal. Nas cartas de João, é Jesus quem tem a ternura do amor. Em Judas, Ele é o Senhor que vem com 10.000 santos. E em Apocalipse, a igreja é conclamada a levantar os olhos, pois é chegada a sua redenção. Jesus é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Te honrar.
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por vocês, queridos irmãos que nos abençoam. Que estava falando com Davi, o ensaio, irmãos, espalhou todo mundo aqui, né, no templo, por causa da Covid. Tem muitos irmãos ainda que não puderam participar, mas louvado seja o Senhor em tudo, né? Glória a Deus por esse tempo, por esse momento. Irmãos, lembrando que dia 24, na véspera, não teremos programação, já ficou claro. 27 temos culto normal, domingo à noite. EBD não teremos, nem neste nem no seguinte. Não teremos escola bíblica dominical. E sim teremos culto no dia 31 às 19 horas. Sem aquele jantar que ano a ano acontece, mas dessa vez não teremos condições de realizar, tá bom? Vamos orar. Senhor, mais uma vez, obrigado, Pai. Obrigado por nos abençoar, obrigado por falar aos nossos corações, obrigado pela presença do Teu Espírito, obrigado, Senhor, pelo irmão que temos ao lado, Senhor, aquele que está à nossa esquerda, à nossa direita. Obrigado, Senhor, pela comunidade de fé. Obrigado por aqueles que estão em casa, Senhor, nos acompanhando e também num espírito, num só espírito, cultuando e adorando ao Senhor. Que o amor de Deus, que a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos eles, com todos nós e com toda a igreja na face da terra, hoje e sempre. Amém.